Olá, hoje no Atleta Canal vamos dar destaque ao bilhar, vamos falar sobre bilhar e por isso estou muito bem acompanhado por alguém que entende muito do assunto, o João Roque do Sporting Clube de Braga. Olá, João. Boa noite, muito João, obrigado. isto é uma entrevista, é uma conversa sobre bilhar, mas podia ser uma conversa sobre qualquer tipo de desporto, porque o João já fez muitos esportes. Sim, realmente já tive várias atividades em termos Que modalidades é que já praticou, mesmo que só um bocadinho? Bem, começando pelo atletismo, não é? Depois fui para a natação e fui um dos iniciantes do triatlo aqui em Braga até, antes de haver Federação de Triatlo. Estive no voleibol também, federado, em idades de formação, não é? E depois taekwondo. Portanto, sempre muito ligado a estes Também esportes federado. com muita atividade física. Exatamente. Como é que se passa de esportes assim tão físicos e tão ativos, digamos assim, para o bilhar, que parece assim uma coisa um bocadinho mais parada? Parece, mas não é. Mas não é parada? Parece, mas não é. Há diferentes, quer dizer, em termos aeróbicos, é normal as pessoas pensarem que o desporto de bilhar não é aquele desporto tão exigente, não é? Mas tem outras vertentes em que até é mais exigente que alguns desportos que eu já pratiquei. Mas já vamos falar sobre as vertentes mais à frente. Eu queria só primeiro perceber como é que surgiu então este gosto pelo bilhar. O gosto pelo bilhar surge também numa idade em que surge a Federação Portuguesa de Bilhar, que é por volta de 1996. A Federação fez uma grande divulgação em termos nacionais e Braga também foi contactada, não é? Eu, na altura, já jogava, não é? Embora sem saber nada de bilhar, como todos os que iniciaram, não é? E Jogava por diversão apenas? E fomos nós e a própria Federação a começar a perceber alguma coisa disto, não é? Claro que o tipo de bilhar que nós começámos foi o bilhar americano, que é o bilhar pool. E o que é que fascina mais neste desporto? Portanto, começou a aprender, não é? Portanto, foi aprendendo aos bocadinhos. Hoje em dia, o que é que o fascina mais no bilhar? Hoje já é diferente, não é? Porque já estou há 25 anos nisto. No início era aquela curiosidade, aquela vontade de cada vez fazer melhor e copiar os melhores, não é? Agora, como já temos mais conhecimento, nesta fase até é transmitir conhecimento aos mais novos. É isso que me fascina mais agora. Neste momento é o ensinar às outras pessoas a modalidade. É. Há um bocadinho eu já estava aqui a cometer a gafe, não é? E dizer que não era assim tão físico quanto isso. É comum, é normal ouvir estas coisas quando diz que praticam um desporto que é o bilhar. As pessoas dizem, isto não é um desporto. É normal acontecer isto? É normal, mas se formos a analisar, por exemplo, nós amanhã vamos ter o segundo Open de pool português. Tem início às 2h30 e os jogadores ficarem apurados só saem de lá por volta das 8h30, 9 da noite. Portanto, são 6 horas, dependendo das vitórias, podem ser 5 jogos, ou 4 jogos, ou 6 jogos. E o que acontece? Cada jogo é 1 hora, 1h30, e nessa hora e meia são muitos passos à volta da mesa. Ou seja, fazendo contas aos passos que as pessoas dão à volta da mesa, podem percorrer perfeitamente 10 km. É muito mais complexo e muito mais físico do que achamos, porque geralmente associa-se o bilhar a estamos num café com amigos, estamos num bar com amigos, estamos a jogar. Agora, no caso de... Exatamente. Se então formos para a vertente mais profissional, que é o snooker, não é? Neste caso, um bilhar que é transmitido mais conhecido na Eurosport, todos aqueles atletas praticam de treino à volta de 8 horas por dia, com vertente física também, com vertente aeróbica, com vertente de elasticidade e com a vertente de prática mesmo do jogo. Portanto, estamos aqui a falar de uma exigência de treinos como se fosse outro desporto qualquer. Há aqui um rigor de treino. E talvez até com maior carga horária. Não é? Eu, por exemplo, quando estive no triatlo, fazíamos treino bidiário, não é? E a carga não era em tantas horas, também não podia ser, ninguém aguentava. Neste caso é mais alongado, mas também é preciso ter resistência para se vencer uma prova, é preciso ter alguma resistência. Se não estiver bem fisicamente, a parte mental, que conta muito neste desporto,
também vai abaixo. Portanto, temos que estar bem fisicamente para estar bem mentalmente. Tem que haver aqui este equilíbrio entre as duas áreas, não é? Exatamente. Eu também, como estive no taekwondo, também tenho essa experiência, não é? Portanto, toda a vivência nos outros esportes, nas outras modalidades, ajudaram aqui. Também serviu a adaptar algumas coisas, não é? E a dar conhecimento noutras, daquilo que é a parte física e mental fora do jogo propriamente dito, não é? Que é muito importante. E dentro desta questão do bilhar, há várias vertentes, há muitas modalidades dentro da modalidade de bilhar? Dentro da questão do bilhar, lá está. O bilhar mais antigo conhecido em Portugal é aquele bilhar onde não existiam buracos, que é o chamado carambola, não é? Isso é um bilhar que já tem quase 200 anos. Ainda existem bilhares desses com 200 anos e em boas condições. Depois, a partir dos anos 60, mais ou menos, 50, 60, começámos a importar a ideia do bilhar americano. Embora à nossa maneira, não é? Porque o português também sempre soube adaptar e fazer as coisas à nossa maneira. À português. À português. O que é que acontece? Nós tínhamos o material, ou seja, tínhamos a boa madeira, tínhamos boa ardósia, fizemos as nossas próprias mesas. Porque, ainda hoje, o pool português, que é o bilhar mais praticado em Portugal, não é? Que se vê nos cafés, é uma mesa que é uma medida portuguesa. Aí é nossa específico? É nossa específico. Porquê? Todas as medidas de mesas são em medida em pés, em medida inglesa, não é? Portanto, a medida portuguesa não é medida em pés, é medida precisamente em medida portuguesa. 2,40 m e está feito. Okay, se fossem em pés, se fosse a medida quer dizer, fazer a transação de 6 pés para 7 pés, para 8 pés, para 9 pés, que há essas medidas todas, para 10 pés e para 12 pés é o bilhar de snooker, diria que estávamos à beira dos 8 pés. Os 8 pés dá 2,46 m, qualquer coisa, já é muita confusão para o português, toca a pôr a medida portuguesa. O retângulo é igual, portanto, por dentro vai medir 2,20 m por 1,10 m, mas, de facto, foi um bilhar que enraizou aqui em Portugal e, curiosamente, segundo reza a história, foi uma encomenda dos ingleses para os jovens ingleses praticarem o snooker inglês, os mais pequeninos praticarem naquela mesa. Porquê? Porque é mais pequena e tinha mais acesso para a juventude. Nós pegámos naquele bilhar, metemos as bolas de pulo americano e jogámos tradicionalmente a disciplina de bola 8, que é o mais conhecido, não é? Meter as bolas lisas e as bolas listadas e depois a preta, não é? É a disciplina mais conhecida em Portugal, embora ainda haja locais que não sabem as regras oficiais, não é? Mas essa é que se costuma jogar vulgarmente falando? Nos cafés, nos bares, é que costuma então jogar? Exatamente, é. Ok, é aquela que nós conhecemos mais... É o chamado pulo português, embora ainda há muitos sítios em Portugal, felizmente cada vez menos, quer dizer, a expansão do bilhar desportivo tem sido tanta, quer em termos federativos, quer em termos de transmissões, quer em termos até de curiosidade dos novos atletas, e até mesmo os jogos de telemóveis, que ajudam a perceber as regras e ajudam a perceber a dinâmica do jogo. E por isso, neste momento, Portugal está a ficar coberto de sítios onde as pessoas jogam com as regras oficiais. E o João tem sentido que tem havido cada vez mais pessoas profissionalizarem-se neste desporto, ou ainda se joga muito só por lazer? Ora bem, o profissionalizar neste desporto ainda é uma coisa que não me parece não será tão cedo. Há uma situação que pode sair, pode acontecer, aliás, nós inclusive a Federação Portuguesa de Bilhar fez uma movimentação, uma apresentação em Paris das várias variantes, uma de snooker, uma de pulo americano e outra de carambola, que são as vertentes jogadas em todos os continentes. Politicamente não conseguimos ainda oficializar o bilhar nos Jogos Olímpicos, porque isso seria o Euromilhões para o bilhar, entre aspas, não é?
Mas eu creio que aos pouquinhos ainda isso... estarei cá para ver o bilhar nos Jogos Olímpicos. É isso que é uma ambição que todos os praticantes têm, não é? Aí, claro que não será uma profissionalização, será eventualmente como outras modalidades olímpicas. Claro que se tivermos alguém com quota para chegar lá, terá que ser apoiado em termos estatais, não é? Para fazer o melhor percurso possível, para chegar lá e lutar pelos melhores lugares. E tem havido mulheres interessadas no bilhar ou são menos? Não são, quer dizer, as mulheres que estão são as que se mantêm já há alguns anos. Não tem havido assim grande captação de mulheres, mas inclusive aqui no Braga nós temos aí duas jovens, até bem jovens, uma com 11 anos e outra com 13, que estão a fazer a iniciação. Vamos ver se elas continuam, porque lá está, a mulher tem um problema. Aliás, tem dois problemas. O primeiro é o problema do casamento e dos filhos e não sei o que mais. E o segundo problema é também um problema anatómico. Depois de um parto, sentem dificuldade a fazer a própria posição, altera completamente e elas desiludem-se. É verdade. Mas o Braga tem crescido, nesta modalidade tem crescido muito, pelo menos em títulos, não é? Em vitórias têm sido... O Braga não tem crescido em títulos. O Braga tem mantido a sua performance desde praticamente, não do início, porque o início é em 1998, mas nós em 98 ainda não tínhamos o nosso espaço. O espaço onde nós estamos foi inaugurado em 2005, a seguir ao Euro 2004. Recente. E a partir de 2006, 2007, começámos a ter outro tipo de condições para lutar com os melhores. E pronto, e culminou logo na época de 2007, 2008 com o primeiro título nacional. E estão aqui... Já temos aqui algumas provas disso. E, portanto, creio eu, se não me falha a memória, são 11 títulos nacionais por equipas. Não estou a falar de individual, porque individual há muita gente que já temos vários campeões que foram campeões nacionais, mas isso qualquer um pode ser. Sim. Nós não contabilizamos isso. Contabilizamos, mas não contabiliza para o clube, certo? João, já que estamos aqui a falar de títulos e de vitórias e conquistas, eu queria fazer uma última pergunta, que é uma curiosidade. O João foi convocado para representar Portugal nos Europeus de Snooker. Como é que foi esta experiência? Como é que correu? Não foi a primeira vez, não é? Eu já tinha ido em 2015 a Praga e agora foi em Portugal. Portanto, eu já tinha sido convidado, mas veio a pandemia e os campeonatos foram, digamos, feitos só para as categorias semi-profissionais mesmo de snooker. E agora houve um campeonato completo que englobou a categoria absoluta, a categoria master e a categoria veteranos. Ora bem, eu fui convocado juntamente até com um colega daqui de Barcelos, o Paulo Pereira, para a seleção de mais de 40 anos. Pronto. E claro, jogámos o individual também, o individual e por equipas. A experiência foi relativamente dentro daquilo que nós estávamos à espera. Nós, por acaso, tivemos a sorte de jogar com as melhores equipas, porque na fase de grupos, que jogámos com Malta e jogámos com a Irlanda do Norte, que foram precisamente as duas finalistas. Portanto, isso foi considerado sorte por jogar com os melhores? Sorte não, quer dizer, foi sorte porque tivemos a experiência de jogar com os melhores. E também tivemos a experiência de dizer assim, se calhar perdemos bem, se calhar podíamos ter feito mais alguma coisinha, mas se calhar também não dava para ganhar, porque de facto eles só trabalham aquele bilhar, não é? Só jogam aquele bilhar e nós com poucas horas de treino conseguimos ganhar à Polónia, que foi bastante positivo, não é? Mas era muito difícil fazer melhor, muito difícil. Embora, acho que a representação foi dignificada precisamente com essa vitória. Exatamente. Há um bocadinho o João estava a dizer que ficava feliz e gostava de ensinar aos outros a jogar bilhar. Esse é neste momento o principal objetivo na sua carreira ou há assim um objetivo, uma coisa que queria mesmo conquistar?
Sim, o principal objetivo é ver a evolução e o crescimento do... É fazer crescer os outros no bilhar. E precisamente aqui no Sporting de Braga, o projeto que estamos a alimentar engloba, neste momento temos 35 atletas federados, e o projeto passa por a equipa principal, será a equipa que eu escolho, que é a equipa mais forte, e a partir dali é por etapas. Quer dizer, eles vão desenvolvendo etapas de crescimento, não é? Não quer dizer que um atleta da equipa de iniciação não possa subir à equipa A, que já aconteceu, mas é difícil, não é? Portanto, eles vão desenvolvendo etapas para chegar lá. O bilhar também não é um desporto que se faz de um ano para o outro. É preciso, às vezes, ter a prática de 4, 5, 6 anos para se chegar a um nível em que já te dê algumas garantias, tanto como jogador, como até para a própria equipa, teres alguma garantia de saberes que tens ali uma pessoa que te dá a confiança para avançares, para jogar contra qualquer adversário. Quem quiser pode vir experimentar? Quem quiser pode vir a experimentar. Como é que faz? Tem que entrar na página do Braga, tem lá o meu contacto, ou por mail ou por telefone, faz a marcação, a primeira aula não é cobrada, não é? E depois tem uma mensalidade. E depois vai experimentando e evoluindo. E vai evoluindo. E é assim que iniciam a prática melhorista. Fica aqui a dica para quem quiser experimentar, João. Obrigado por este bocadinho, obrigado por esta conversa e muito sucesso para o Braga nesta modalidade. Muito obrigado. E obrigado assim também por ter estado desse lado a acompanhar esta conversa sobre bilhar com o João Roque. Obrigado. Obrigado. Este programa tem o patrocínio de Ponto Placa. Um nome a ter em conta na hora de escolher uma empresa vocacionada para a comercialização de materiais de construção. Para além de dispor de uma variedade de produtos e de ser representante de marcas de renome, a Ponto Placa ainda lhe oferece uma equipa de excelência profissional com atendimento personalizado e acompanhamento em obra. Tudo isto aos melhores preços e qualidade. A eficiência, a excelência e a competitividade são o que melhor define a Ponto Placa. Não deixe de nos conhecer ou de pedir o seu orçamento. Ponto Placa, sempre ao seu serviço.